bem-vindos ao Tênis Verde, o podcast mais pseudocult da internet. Eu sou o Arthur. Eu sou a Nathalie. E no episódio de hoje vamos conversar sobre Guardiões da Galáxia Volume 3, o filme que fecha a trilogia do James Gunn, com esses heróis que eram totalmente desconhecidos dentro do MCU, e eles cresceram pra caramba, e há quem diga que é o melhor filme da Marvel desde Ultimato. Será que é verdade? Será que não é? Vamos conversar sobre todo o filme com spoilers. E se você não segue a gente ainda nas redes sociais, é só procurar por @tênisverdecast no Twitter, no Instagram e no TikTok. A gente tá sempre produzindo conteúdo e compartilhando conteúdo sobre cultura pop nessas plataformas, em vídeos curtos. E se você quiser apoiar o nosso trabalho e se tornar um apoiador nosso na Aurelo, nós vamos ficar muito felizes. E você ainda recebe um conteúdo exclusivo todo mês, a partir de R$5. Isso aqui é R$10, né? A partir de R$5, você já tem acesso ao nosso podcast de notícias da cultura pop todo mês, se tornando um apoiador lá na Aurelo, aurelo.cc/tênisverdecast. Isso ajuda demais a gente, hein? Aquela perguntinha de sempre quando a gente vai falar de alguma coisa, acho que pela primeira vez. Qual é a sua relação com os Guardiões da Galáxia? Você gosta ou você não gosta desses filmes? Eu não desgosto de Guardiões da Galáxia, mas eles claramente não são os meus favoritos, assim, da Marvel. Uhum. Desde o primeiro filme, nunca me chamou muita atenção. É até engraçado a minha história em relação ao primeiro filme. Quando lançou o primeiro Guardiões da Galáxia, eu estava num navio trabalhando, basicamente sem muita internet, sem muita comunicação e definitivamente sem acesso a cinemas. Então, quando lançou o filme, eu não estava aqui no Brasil, meninas, e eu não assisti o filme. Quando saiu, eu demorei muito pra assistir. E nesse meio tempo, eu ouvia muitas pessoas falando e elogiando muito, falando que era incrível, não sei o quê. Então, colocou-se uma expectativa assim muito pra cima. E no final das contas eu não curti muito, porque é isso, acho que não é muito a minha pegada. Entendi. Eu acho que o estilo do James Gunn, e especialmente o humor de Guardiões, nunca bateu muito comigo. Entendi. E aí o segundo eu já gosto um pouco mais. Eu lembro que eu gostei, eu lembro que me emocionei e tal. Mas assim, o terceiro não era uma coisa que eu tava, tipo, extremamente esperando, ansiosa. Apesar de eu ter curtido o filme no final das contas. É engraçado que talvez eu vá um pouco pro outro lado dessa conversa, porque eu gosto muito do humor, desse estilo de humor, sabe? Que o James Gunn coloca, que é um humor, por muitas vezes, meio bobo mesmo, sabe? Um humor que Sim. é imbecil. E eu gosto. É um tipo de humor que conversa comigo em vários sentidos. E o primeiro filme, na época que... Não vou usar essa palavra, mas talvez não é essa palavra que eu quero usar. Era mais simples poder ir em cabines de imprensa. Eu fui na cabine de imprensa do primeiro Guardiões e era aquela coisa de, putz, eu vou ver o filme, todo mundo tá assim, nossa, o que esse filme vai entregar e tal. Então, eu meio que fiz parte da primeira leva que saiu amando o filme, elogiando e tudo mais e tal. Com o tempo, eu fui desgostando do primeiro. Aí eu assisti o segundo, falei, nossa, o segundo é muito melhor que o primeiro. Só que aí quando a gente foi assistir o terceiro, eu revi o primeiro. Eu falei, nossa, esse filme ele é muito bom, tipo... Eu acho que ele é melhor do que o segundo, porque eu acho que o segundo ele exagera muito em vários sentidos e colocando em perspectiva, talvez isso não seja muito bom pra mim. E aí a gente foi ver o terceiro, mas eu sinto que eu fui ver quase que na mesma nota que você, no sentido de não estar empolgado tanto com o filme. E isso não é nenhuma culpa do filme em si, mas talvez seja uma culpa muito do MCU de uma forma geral, de chegar nesse ponto de que eles se saturaram tanto que deixou de ser aquela grande experiência, aquele grande evento de você ir no cinema assistir alguma coisa dele, sabe? Parecia, tipo, uma quarta-feira como outra qualquer que eu vou assistir um filme da Marvel no final do dia e não o dia todo tá naquela ansiedade pra ir no cinema ver o filme. E até o clima da sessão que a gente foi, né? Tudo bem que a gente não foi numa sessão na meia-noite, porque agora tem essas pré-estreias mais cedo do que meia-noite. Amém? Mas ainda assim é uma pré-estreia, tipo... Sim. Eu concordo. E as pessoas estavam, tipo, normal, assim, nada demais. E só fazendo um callback lá pro nosso episódio de
perrengues no cinema, de histórias no cinema, falar do excelentíssimo homem que estava sentado na fileira da frente, que gargalhava com qualquer coisa desse filme, sendo que dos 3 Guardiões, esse com certeza é o menos cômico de uma maneira geral. Ele tem muitas coisas muito mais dramáticas e tal, que a gente vai entrar a fundo, que era só um ponto de, cara, por que você tá rindo, sabe? Parece que ele tem que mostrar pra todo mundo que tá dentro da sala que ele entendeu, que ele tá achando o filme engraçado, quando ele não leu a sala. Tipo, não é esse tipo de filme, e com certeza não era esse tipo de público, porque os momentos em que todo mundo ria, dava pra sentir a união da sala com a piada. 90% do tempo era ele forçando a risada sozinho, quando não tinha o porquê rir, sabe? Eu acho que isso é até um tópico interessante da gente comentar aqui sobre o filme, sobre o humor, né? Uhum. Que é um filme que é muito mais dramático, mas ele tem ainda as piadas, e é o que eu falei, assim, eu não me identifico muito com o humor do James Gunn, e tem alguns personagens, tipo o Drax, não adianta, são pouquíssimas as piadas dele que funcionam pra mim, mas esse cara, ele tava, tipo, totalmente em outro planeta, assim, vendo o filme, sabe? Tipo, ele achava tudo muito engraçado, ele ria muito alto, então não era só uma questão, tipo, ai, eu sou chata, eu não tô achando engraçado. Tipo, ninguém da sala tava rindo tão alto, né? Sim, sim. Tinham poucos os momentos que, tipo, todo mundo dava uma risada, assim, coletiva, etc. Mas o filme, eu acho que até... Não sei se isso faz muito sentido, mas às vezes eu até sentia que as piadas destoavam demais. E aí eu não concordo. sei se eu gosto exatamente dessa combinação nesse filme, sabe? Porque a parte que é dramática, ela é muito dramática e muito triste. E aí tem essas piadas, assim, eu acho que... Eu concordo. Não sei. O filme, ele é escrito e dirigido pelo James Gunn. Só ele escreveu o roteiro do filme. E talvez o James Gunn é conhecido por colocar humor e tal dentro dos filmes dele. Eu acho que isso virou uma marca do que é Guardiões, mas cai um pouco nesse lugar que você falou, de que o filme ele é dramático muito forte. E ele é dramático num ponto, às vezes, muito pesado também, que a gente vai entrar Sim. mais a fundo. E aí, tudo que vinha de comédia, pra mim, não combinava, no sentido de, putz, eu tô investido nesse drama, nessa história aqui e tal, humor. Parece que me tirava daquela história que eu queria, de fato, acompanhar, sabe? E até pra dar Quase o parecia contexto... que eram 2 filmes diferentes, Sim, né? e até pra dar o contexto pras pessoas, o filme, eu já falei que é com spoilers, né? Então, com spoiler, gente. O filme já abre com o Rocket sendo atacado pelo Adam Warlock, né? Sendo ferido e tal. E aí cria-se essa missão urgente pra caramba de a gente precisa encontrar algo que está diretamente ligado com a origem do Rocket, que está ligado com o vilão do filme, que é o Auto-Evolucionário, pra conseguir salvá-lo, senão o Rocket morre. Ele já começa muito na correria, e aí eu sinto que, nesse sentido, tem esse lance da correria, tem o lance da história do Rocket, da origem dele e tal, e toda vez que entra humor dentro do filme, parece que ele quebra pra mim esse senso de urgência que o filme deveria ter, sabe? Aí vem esse sentido que você falou de parece 2 filmes. Tem um filme sério que a gente tem que contar, que tem que correr pra salvar o Rocket, que é pesado, é triste, é dramático. E aí tem um filme dos Guardiões que é engraçado, tem as piadas bobas e tal. E eu não sinto que os dois coexistem muito bem. E até eu vou usar uma comparação aqui. O Thor, Amor e Trovão, que teve muita gente que reclamou do filme exatamente por conta do humor. Teve muita gente que achou bobo, né, e galhofa. Porque eu acho que o Taika e o James Gunn, eles são essas pessoas muito específicas, né, e que tem estilos muito específicos, e aí realmente vai do gosto do freguês. Eu mesma não tinha gostado de Thor Ragnarok a primeira vez que eu vi, eu não revi o filme depois, mas me incomodava justamente isso, porque pra mim eram 2 filmes. Tinha o filme da Hela, e tinha o filme no país lá com o Hulk e tal. País, não, planeta. No planeta lá do Hulk e tal. Isso destoava muito e me incomodava muito. Já no Amor e Trovão, eu acho que também existe uma temática bem dramática, que é a doença da Jane, que às vezes falta um aprofundamento, mas eu acho que o Taika, ele tem um jeito de lidar com o assunto que justamente nunca vai tão dramático e pesado, mas o filme ele tem esse tom emocionante e tal, e aí vai pro humor, que é tipo esses momentos de leveza pra não ficar tudo muito triste. E aí eu acho que o Guardiões,
apesar de eu achar que o drama é muito melhor do que Thor, Amor e Trovão, ele é muito dramático, tipo, e aí eu acho que destoa muito, sabe? São dois extremos muito grandes, né? De drama e de humor. E o filme não consegue encontrar um equilíbrio entre esses dois pontos. Porque a gente vai de uma cena do Rocket que é extremamente triste, corta pra o Drax fazendo uma piada, fazendo uma graça. Aí fica tipo, mas não funciona. E assim, eu entendo que vem muito nesse sentido, às vezes, de usar o humor pra quebrar o drama. Mas dentro do Guardiões eu não sinto que precisava exatamente do humor. E até puxando uma coisa que eu acho que dita muito o tom do filme, que é um elemento recorrente à trilogia como um todo, é a questão da abertura. Porque o primeiro filme tem a abertura do Star-Lord dançando e tal, que era um bagulho que ninguém esperava e acaba sendo muito legal. Aí a continuação. A gente também tem isso, só que pela perspectiva do Groot pequenininho, que aí já é algo mais alegrinho e tal. E aí o terceiro manda um Creed do Radiohead, que é um bagulho muito down, Não é Creed, sabe? é Creep. Creep? Ah, eu escrevi errado. Creep Creed é o filme, Creep é a música. do Radiohead. Que, Que é muito triste, tipo... sim. E aí isso também já coloca uma outra visão em relação ao filme de, olha, esse vai ser o tom do filme e a gente tá acompanhando o Rocket escutando a música. Então já coloca ele num local de protagonismo que eu sinto que é meio inesperado, mas dado a história que o filme quer contar, faz muito sentido. Definitivamente o Rocket é um personagem incrível. E eu gosto muito de tudo que fizeram aqui com ele, gosto da história dele. Mas às vezes eu me pego pensando... Não sei se eu vou conseguir explicar o que eu achei. O Guardiões da Galáxia é uma equipe, Sim. né? Mas a história partiu-se lá do Peter Quill. Querendo ou não, ele sempre foi o protagonista, assim, né? Dessa história, apesar de ter vários destaques. Especialmente nos outros filmes, né? A Nebula, eu acho que cresceu bastante, principalmente. E assim, não estou reclamando que o Rocket foi o protagonista desse filme. Só que é justamente uma coisa tão inesperada, não foi uma coisa construída. Parece que é tipo, do nada, para tudo, vamos contar essa história aqui. Pra encerrar essa trilogia que não era exatamente sobre o Rocket. Uhum. Só que eles meio que dão a entender isso no final, que meio que a história sempre foi sobre ele, e eu fico tipo, era mesmo? Trago informações sobre isso porque eu vi o James Gunn falando, na época que ele fez o primeiro, que ia ter o segundo e tal, que inicialmente a ideia dele era fazer um filme do Rocket com Groot. Não era fazer um Guardiões 2. Só que aí veio o Guardiões 2 e tal. Então, ele tinha esse interesse de contar uma história do Rocket. Só que aí parece que ele transferiu isso para esse terceiro filme. Só que o problema, na minha perspectiva, é que é um terceiro filme que quer encerrar uma trilogia, quer encerrar meio que a participação do James Gunn dentro desse filme, mas aí em paralelo ele tem várias coisas que ele deixou em aberto também. Então, vai trazer o Adam Warlock de volta, tem a coisa da Gamorra lá do Ultimato, que já vem proveniente do Guerra Infinita, que é outra coisa que o James Gunn falou, que ele não gostou muito do fato de terem matado a Gamorra porque não estava nos planos dele, ele tem que lidar com essa nova Gamorra que está inserida, e a questão do Peter com ela. Além disso tudo, o Peter quanto protagonista, e eles voltam lá pro primeiro filme, e um pouco do segundo também, da questão dele ter ido embora da Terra, e nunca ter voltado, exatamente. Então, tipo, é um filme com muita coisa, muita coisa. E junto com isso tudo, o filme decide dar o protagonismo pro Rocket. Reclamo do Rocket ser o protagonista? Não reclamo porque eu acho que é a melhor coisa do filme. Mas, ao mesmo tempo, todas essas outras coisas ficam ali meio que orbitando essa história e nunca necessariamente são bem desenvolvidas. Eu preferiria que fosse um filme ou uma série, sei lá, do Rocket. É uma pena que o James Gunn tinha essa vontade e acabou não conseguindo fazer, porque eu acho que talvez da forma como ele tinha imaginado fazer faria mais sentido, né, dentro do contexto geral do que acabou acontecendo. Então, por mais que eu acho que é um filme bacana, tal, e tudo que ele quer contar em relação ao Rocket é interessante, é muito profundo, como trilogia Guardiões da Galáxia, eu acho que destoa demais, sabe? Me parece estranho. E aí eu acho que o próprio Peter... Assim, não poderia me importar menos com o Peter Quill, gente. Só que ele era o protagonista dessa franquia. Eu Sim. acho que ele fica muito de lado. Não poderia me importar menos com a questão dele com a Gamora. Tipo, sei lá, cara. Putz, deu todo aquele bafafá lá, Ultimato. Beleza, ela foi viver a vida dela. Eu acho que acaba sendo um problema desse universo engenhado da Marvel. Isso, beleza, a Gamorra morreu, Ultimato. Faz 5 anos já que a gente viu esse filme. Não é algo exatamente que tá
fresco pra gente. Assim como, beleza, dá pra sentir ali um pouco uma atuação diferente da Zoe Saldana, mas não é como se essa nova Gamorra significasse alguma coisa pro filme de uma forma geral também. A não ser virar essa piada recorrente ali. Eu não sou aquela Gamorra, eu não sou aquela Gamorra. A gente já entendeu. Mas o Peter não entendeu e o filme não desenvolve isso. E aí parece que o filme às vezes tem que fazer uns pulos de desenvolvimento, de lógica, pra chegar em pontos que o James Gunn precisa no final de tudo. E aí trago uma questão que talvez é um pouco a sensação que eu tenho de uma forma geral com esse filme, do quão... Eu vou usar essa palavra, mas entendam que não é exatamente essa palavra que eu quero usar. O quão as pessoas estão passando pano pro filme, porque assim, concordo, a parte do Rocket pra mim é perfeita dentro da narrativa, mesmo que eu não goste tanto da forma como eles usam pra contar a história dele. Que eu acho que também cai um pouco em como o filme vai ficando blocado de acontece uma coisa, flashback, né? Flashback. Então o Rocket é o protagonista, mas por boa parte do filme ele tá meio que não ativo. Tipo, ele tá entre a vida e a morte. Sim. E aí o filme vai usando isso pra construir a carga emocional, a carga dramática de você ficar, nossa, será que ele vai morrer? Será que ele vai morrer? Meu Deus. E aí, flashback, flashback, flashback. Aí só depois de um determinado momento que eles conseguem salvar ele, que parece que aí sim a coisa vai pra frente mesmo. Mas, relacionado à passada de pano, eu sinto que cai um pouco nesse lugar de o que tem com o Rocket é tão bom e tão emocionante que todo o resto as pessoas relevam, mas não somente isso, mas o Guardiões 3, ele é meio que um oásis na nova Marvel. Tipo, ele é um lembrete do que era a Marvel no passado. A Marvel antes de Ultimato, antes de Guerra Infinita. Eu acho que esse lugar nostálgico, entre aspas, para as pessoas, o primeiro filme vai fazer 10 anos ano que vem, faz as pessoas aceitarem mais esse filme como um todo, sabe? Esse oásis quer dizer o quê? Que ele remete ao primeiro filme, que ele não se conecta com outras coisas? Eu acho que não se conectar com outras coisas, mas ser um lembrete para as pessoas daquela Marvel que as pessoas gostavam e reclamam que depois de Ultimato nunca mais teve um filme bom. Ah, tá. A Marvel da lacração. Exatamente. Tá bom, entendi. Mas eu acho que é isso, assim, tipo, esse lance do o que é bom é tão bom que as pessoas relevam o restante, mas ainda assim, esse bom, que é muito bom, tem ainda vários poréns, né? Que é a forma como eles contam a história do Rocket, o momento de contar essa história, como destoa do restante do filme e tal. Tipo, ainda eu não sei se eu acho um filme tão redondo, né? Pra algumas afirmações, né, de algumas pessoas de que é um dos melhores filmes do MCU, top 5, é o melhor filme da Marvel desde Ultimato e tal. Eu acho afirmações um pouco fortes. E tudo bem, tipo, se o filme conseguiu te acertar tão profundamente, ele cumpriu parte do que ele queria. Só que eu acho que quando a gente tem que fazer aqui os comentários e tal, que a gente tem que olhar com um olhar mais analítico mesmo, dá pra sentir que tem coisas ali que não pegam. Você chorou com o filme, eu não chorei. Sim. Mas isso não fez a gente não perceber as coisas que não estavam funcionando ali já durante o filme, sabe? E até, pra não dizer que a gente tá implicando com esse filme, o próprio Pantera Negra, gente, o segundo. A gente falou isso no podcast também, a gente chorou assim... quer dizer, eu chorei baldes. Você chegou a chorar? É que quando eu vi com você, você já tinha visto a primeira vez. Uma vez. Eu não lembro se eu chorei na cabine. Talvez eu tenha chorado ou eu fiquei emocionado. Mas você ficou muito emocionado, né? Tipo, Sim, mais do sim, que você sim, ficaria... sim. Só que ainda assim, a gente percebeu que o filme tinha vários defeitos, vários problemas. E a gente falou sobre tudo isso, né? Então, a gente tenta sempre separar né, entre razões e emoções, tenta analisar o máximo possível, né? Falando de cinema mesmo, não do nosso gosto pessoal. Porque pelo meu gosto pessoal, talvez eu nem falaria sobre Guardiões 3, sabe? Porque por não me importar muito com a franquia de uma forma geral. Mas tem várias coisas positivas também pra falar sobre o filme, enfim. E até puxando essa questão de que não é como se fosse um filme péssimo, é muito engraçado que o filme que abriu a fase 5 da Marvel foi Homem-Formiga Vespa Quantumania, que é o terceiro filme de uma trilogia dirigida por um único diretor. Tal qual Guardiões da Galáxia. Tipo, eles entram nesse lugar muito parecido. Só que é muito engraçado como o Peyton Reed, na minha perspectiva, é um diretor muito merda, em muitos sentidos. E, beleza, a culpa não é só dele, mas ele é o diretor ali da parada. E o James Gunn,
para todos os efeitos, ele é um diretor com uma identidade mais definida e talvez um pulso mais firme no que ele quer fazer. Uma das coisas mais positivas pra mim do filme é justamente isso. Comparando, né, Quantumania com Guardiões 3, visualmente esse filme é, assim, um deleite, sabe? Ele é 357 milhões de vezes melhor do que Quantumania, assim, parece que são estúdios completamente diferentes que fizeram os dois filmes, de tão ruim que Quantumania é. E esse filme, ele é muito bonito, ele tenta buscar sempre formas criativas de filmar, movimentos de câmera, né? Plano sequência, que é uma coisa que ele gosta bastante desde os outros filmes, mas aqui eu acho que tem uns 2 ou 3 planos sequência, que tem o que abre, tem aquela cena muito foda lá, mais perto do final, e eu acho que tem algum outro. As cenas do Adam Warlock, meu Deus, voando, lutando, muito incrível, sabe? Então, assim, realmente coisa boa, cinema, sabe? Coisa pra você pagar o ingresso e valer a pena você sentar a bunda na cadeira lá e apreciar visualmente. Então, isso com certeza é um ponto positivo. Eu acho que a trilha sonora também, nesse filme, talvez seja a minha trilha sonora favorita. Talvez porque seja mais triste. Olha aí. Talvez porque seja mais anos 90. Enfim, tem vários fatores que eu acho que podem colaborar com isso. Mas eu acho que foi a trilha que se tornou mais presente, assim, pra mim, dos outros filmes, do que eu me lembro. Eu ia complementar o que você falou relacionado ao quão diferente esse filme é do Quantumania. E eu ia usar, por exemplo, a questão do planeta lá, que é revestido por matéria orgânica, que aquilo pra mim é muito, tipo, diferente. E pra mim faria muito sentido aquilo estar, por exemplo, dentro do reino quântico. Só que o James Gunn consegue fazer isso de uma forma que, beleza, isso existe na galáxia. Enquanto o reino quântico parece uma galáxia com várias identidades diferentes em que nada harmoniza exatamente. E cai muito também nessa questão de Guardiões 3, ele pode ser, ele permite-se, eu acho que o James Gunn teve a liberdade de fazer um filme isolado de toda a loucura que tá fase 4, fase 5, que a gente não sabe pra onde tá indo exatamente, que não tem exatamente um funil, né? E isso ajuda muito o filme, ao passo que o Quantumania, ele quer ser mais do que ele precisava ser e no processo ele não consegue ser nada. E, obviamente, a narrativa do Rocket é extremamente dramática, às vezes até dramática demais, assim, eu acho que até gostaria de ter tido algum tipo de aviso quanto o que encontrar nesse filme, porque eu acho que tem algumas cenas que, tipo, a gente sabe que é computação gráfica, que não são animais de verdade, mas são cenas que chegam até a ser desconfortáveis de assistir em alguns momentos. Eu vi alguns textos gringos discutindo sobre talvez a necessidade desse filme ter alerta de gatilhos no começo. Justamente por conta disso tudo que envolve não só o Rocket, mas tipo, toda essa questão, e aí trazendo a figura do vilão que é o auto-evolucionário, de testes em animais e o quão explícito e gráfico isso é em alguns momentos e tal. Super concordo que precisaria ter avisos de gatilho, sim, porque chega a ser desconfortável. E talvez tendo o aviso de gatilho permitisse o que eu venho falar posteriormente, que é, eu entendo por que ele quer ser gráfico também. Porque claro. De uma certa forma, não sei na sua perspectiva, mas parece que é muito uma crítica que o James Gunn tá fazendo. Hoje em dia eu acho que nem tanto, mas por muito tempo houve essa questão de usar animais como cobaias em testes, em laboratório, de produto, de beleza, de não sei o que e tal. Então ele expor isso dessa maneira extremamente gráfica é pra causar esse desconforto de fato nas pessoas, sabe? Não, eu concordo super. Eu não acho que o filme deveria ser diferente. Uhum. Eu acho que é só realmente ter esse aviso, porque eu sou uma pessoa que eu me preocupo com isso, sabe? Tipo, as maquiagens que eu compro, eu sempre busco checar se a empresa testa ou não em animais e tal. Então, tipo, ver isso é tenebroso, assim, pra mim. Eu acho que tem pessoas que sim, precisam ver isso como um alerta mesmo, mas acho que para outras pessoas pode ser muito mais sensível justamente por terem empatia ao tema, sim, né? E por se importarem com isso. Uhum. E é muito louco, assim, tipo, acho que prova o quanto o visual do filme foi extremamente bem feito, porque fica tudo muito crível, muito real, mas é dureza, assim, tipo, tem uns momentos que é muito, muito pesado. Eu vi, inclusive, pessoas falando que não sentem vontade de rever o Guardiões 3 por conta dessa sequência, sabe? Eu concordo absolutamente. Que é um filme da mesma forma que eu não sinto vontade de rever Pantera Negra, uhum. o Wakanda pra Sempre. Eu ainda acho que o Wakanda pra Sempre é um filme
muito mais triste, porque eu acho que não sei, eu acho que a morte do Chadwick bate num lugar mais pessoal pra mim. Mas eu acho que os dois têm isso em comum, assim, tipo, são mensagens muito fortes, muito poderosas, mas muito dolorosas, no final das contas. Eu acho que até o Wakanda pra Sempre, ele ainda termina numa nota esperançosa. Eu acho que o filme ainda traz uma mensagem, né, sobre luto, sobre você lidar com o luto e superar uma perda e tal, enquanto que o Guardiões, ele é só, tipo, uma paulada, assim, sobre algo muito ruim, de uma forma muito explícita e beleza. E é isso aí, entendeu? E aí, isso até traz a questão do vilão do filme, né, que é o autoevolucionário, que eu acho que, não sei se foi essa palavra que você usou, mas ele é o vilão maligno, tipo, ele é o vilão ruim, ponto. E muito É. disso vem por conta dessa construção do Rocket através dos flashbacks, de como esse personagem é. Tava conversando hoje com os amigos e eu comentei porque eu vi algumas pessoas falando na internet que gostaram desse vilão por ele ser só ruim. Que ele não tem, tipo. Não é um vilão como Não é um o Killmonger, Killmonger, um não é um Thanos. Thanos. Que você vê ali o ponto de vista da pessoa. Eu não concordo com isso. Eu prefiro 1000 vezes um vilão que eu consigo entender mais ou menos o lado dele do que um vilão só ruim. Mas agora, eu acabei não falando isso pros meus amigos porque eu só pensei isso agora. Mas eu entendo por que este vilão, ele é só ruim. Porque o que ele faz é uma ruindade muito grande. Tirando isso da questão do que ele faz, eu não gosto de vilões que são só ruins. Então, eu não considero esse um ótimo vilão da Marvel. Eu considero ele uma das pessoas mais ruins da Marvel, talvez a mais detestável da Marvel que a gente conheceu até então. Entende? Entendo. Ele é um personagem desprezível por conta dos seus atos. Exato, extremamente. Então, nesse sentido, ele é o, entre aspas, melhor vilão, porque ele é o pior. Mas quanto personagem vilanesco, sim, não é um personagem que eu gosto. E não é porque ele é ruim, mas é porque ele não tem nuance. Ele é só ruim. Sim. Eu acho que a única ruim, detestável e é isso. A única nuance que ele teria, que eu não sinto que o filme desenvolve bem, é justamente que ele tem toda essa questão com os experimentos e tal, porque ele se coloca como uma figura de Deus, que ele quer criar um mundo perfeito, um mundo utópico. E ele não consegue fazer isso, mas ele quer insistir nessa busca pelo mundo perfeito que ele vai criar, tal. Talvez essa seja a única nuance da hipocrisia do que ele faz em comparação com o que ele quer alcançar, né? Nessa jornada de os fins justificam os meios. Só que eu acho que isso não é bem desenvolvido relacionado a ele, e aí ele acaba ficando nessa nota de, beleza, você tem atos maléficos, quanto vilão você é desprezível, é horroroso, mas falta estofo, um estofo maior pra ele perdurar tal qual um Killmonger, tal qual um Thanos e tal. Não é o caso do autoevolucionário dentro desse filme. E o Adam Warlock, que vem sendo instigado aí no MCU, não é de hoje, anunciam o Will Poulter pra ser esse personagem. Will Poulter, falando aqui com o sotaguinho, que é um excelente ator, pra entregar o que é entregue. Como eu falei, a parte visual desse personagem, meu Deus do céu, incrível. Incrível. A primeira vez que ele aparece, você fica, caralho, velho! Muito foda. Sim. Muito foda. Claramente o James Gunn estava aproveitando esse personagem pra praticar personagens que voam, né, para fazer o filme do Superman. E acho que já é um ótimo sinal que ele faz aqui, né? Fico bastante empolgada com o que ele vai fazer com o Superman nesse aspecto. Mas o Adam como personagem, realmente, assim... Ele é um coadjuvante lá, de luxo, né? no máximo. Ele fica lá o tempo todo, mamãe! Mamãe! Que tem essa questão que, pra quem não lembra, o final do Guardiões 2, a mãe lá dele, que faz o casulo, e vai ter a maior criação que ela já teve, não sei o que e tal. E aí já, vem o Adam Warlock aí. Só que toda a questão dos quadrinhos, e beleza, quadrinhos acaba sendo meio relevante, é que ele tem toda a questão com a joia, que agora eu não vou lembrar qual das joias do infinito é, mas ele tem a questão com as joias e tal. Eu acho que é da alma.
E aí o personagem vem pós-Ultimato que foda-se as joias, acabaram as joias, não sei o quê. Mas aí coloca um personagem nesse sentido de ele foi tirado do casulo antes da hora, então ele não alcançou toda a sua completude de desenvolvimento e ele é basicamente uma criança. Tipo, ele tem um corpo de um adulto, mas as atitudes e a personalidade dele é de uma criança barra um pré-adolescente ali no máximo. E aí parece que o personagem vira essa piada, única e exclusivamente. E sem querer ser, sei lá, fã chato, eu nunca li o Adam Warlock nem nada, mas eu criei uma expectativa pro personagem, do que ele ia ser e do que ele ia mostrar e tal. E aí eu fiquei meio decepcionada, tipo, dele ter sido colocado nesse lugar e não servir pra nada no final das contas, porque eu acho que tudo bem, por exemplo, se o James Gunn queria fazer essa piada, tipo, tá vendo esse personagem aqui? Eu vou trazer uma outra perspectiva em relação a ele e tal, só que desenvolver isso. E não é desenvolvido, ele tá lá só pra... porque sim. Acaba caindo no lugar da piada. E eu acho que o mais triste é que eu tava procurando aqui o nome da personagem que faz que é a mãe dele dentro do filme, eu não encontrei. Tinha algo ali, porque tem o autoevolucionário e a relação do autoevolucionário com esse povo e tal, e como essa mulher também acaba, por consequência, criando alguém no processo. E aí essa relação de mãe e filho que não é desenvolvida. E aí, quando chega lá na Contra-Terra, que é a Terra que o autoevolucionário criou para ser semelhante à Terra, a nossa Terra, só que sem os nossos defeitos. E aí, quando os Guardiões estão passando ali, você vê que não é exatamente isso. Tipo, tem as coisas boas, mas também tem as coisas ruins. Parece que isso acaba estando inerente ao que é a humanidade, no final das contas. Sim. Tem esse desejo do Adam Warlock de conseguir capturar o Rocket para proteger a mãe, salvar o povo e tudo mais. O autoevolucionário explode o planeta, a mãe morre e fica por isso também. A gente não acompanha a carga emocional desse personagem perdendo a figura materna. Que fosse, é uma criança. Como essa criança, o Adam Warlock, lidaria com a perda da mãe? A gente não vê nada disso. Sim. O filme não dá espaço para esse desenvolvimento, para o ator que seja entregar alguma questão nisso. Fica muito, que coisa, né? A gente tem que continuar contando a história. E aí perde-se mais uma oportunidade. Eu acho que até dá pra colocar a Gamora nisso também, porque a relação dela com a Nebula teve todo um arco, tal, ela perdeu a irmã, só que pra ela é muito mais fácil de aceitar, pra Nebula é muito mais fácil de aceitar que a Gamora que ela tinha não existe mais e fica lá o Peter sofrendo. Então essa também foi uma narrativa assim pra mim que tipo poderia muito não ter, ou se fosse pra ter, desenvolver isso de uma outra forma mais interessante e tal. Parece que o James Gunn pensou, eu vou fechar todos os pontos que eu meio que deixei em aberto, que deixaram aqui pra mim, pra daqui pra frente meio que ser uma nova página pra quem quer que seja continue fazendo os Guardiões. Mas eu me pergunto se havia necessidade pra tudo isso mesmo. Se não podia deixar algumas coisas pro futuro mesmo, deixa pra outra pessoa pegar que for fazer e tiver mais tempo, e um outro setup ali de história pra contar algumas outras coisas. Até porque a Zoe Saldana deixou bem claro que pra ela deu. Ela não vai voltar pra Marvel, ela não quer mais fazer a personagem. Então por que a personagem aparecer ali pra nada? Por que não usar esse espaço dessa implicância do Peter com ela pra justamente desenvolver o personagem pra ele tomar a decisão que ele toma no final? Que aí eu acho que dá até pra puxar isso, que eu sinto que é um filme, com a falta de ousadia extrema, de sacrificar personagens mesmo, de matar alguns dos membros originais dos Guardiões, porque o filme constrói toda essa aura de é a última vez que a gente tá acompanhando esse grupo, alguma coisa de errado vai acontecer. Ele até flerta com isso no final, lá quando o Peter Quill vai pegar lá o radiozinho dele lá, e aí ele não consegue, ele pula, e o rosto dele deforma e tal. Mas pera lá, tem o Adam Warlock pra salvar o dia e fica tudo bem. E isso me irrita um pouco, porque parece que, então, principalmente o James Gunn tá constantemente flertando com a ideia de matar o Peter Quill, porque tem essa questão no espaço no primeiro filme, tem isso no espaço no segundo filme, e aí de novo isso no terceiro. Gente, é a repetição da repetição da repetição. Pra quê? E aí fica esse sentimento de
Vamos proteger o Rocket a todo custo, concordo, não tinha que matar esse personagem, porque aí muito do arco de desenvolvimento, de mostrar a história dele ia perder, acho que muito do propósito, aí ia ser só uma desgraceira gigantesca, mas alguns outros membros podiam ter, tipo, morrido pra justificar Ter um consequências. ponto de consequências pra chegar, por mais que a despedida lá deles seja emocionante, parece abrupta. Do Sobrevivemos nada a tudo falar, a isso. gente não dá mais. Cada um vai pra um canto agora. Oi? Porque, na minha percepção, não parece que a jornada foi um desenvolvimento pra todo mundo chegar num ponto e não dá mais, não aguento mais. Era mais uma aventura dos Guardiões, muito séria, temos que salvar o Rocket, mas era isso. No final, quando chega o Rocket e fala, então, e aí, pra onde a gente vai agora? Então, eu vou ficar aqui, você vai ter que me ajudar. Eu decidi partir pela galáxia, eu acho que eu vou voltar pra ver minha casa. De onde surgiu isso, gente? Nem que fosse pra matar um dos membros. Nem que fosse Amantes, que Amantes ou Drax, pra mim, são sempre uns personagens meio... meio X. Amantes, não! Mas isso ia gerar uma consequência que talvez quebrasse o grupo, sabe? E aí, Eu sim, concordo cada um super. tomou uma atitude pra ir pra algum canto, buscar origem, o que é que seja. Só que não, parece que é uma despedida de comitê. James Gunn vai sair, então vamos nos despedir, cada um vai pro seu canto, Peter Quill vai pra Terra, Rocket é o novo líder, a Nebula vai ficar aqui no planeta tomando conta, tal, a Mantis vai viajar pela galáxia, a gente deixa todas essas pontas soltas pra... Vai que um dia a Marvel quer pegar algum desses personagens, fazer uma série, fazer alguma coisa, e aí fica por isso mesmo. É isso, eu não tenho nem nada a acrescentar, é exatamente isso. É uma cena bonita ali no final, né, toca Dog Days Are Over e tal, acho que a escolha da música é muito bonita, dado todo o contexto dos Guardiões e piriri pororó. Você fica meio emocionado assim, mas depois você para pra pensar, tipo, mas precisava? Precisava isso ter acontecido, assim? Tipo, não sei se eu concordo. E aí, é claro, né, nessa cena pós-crédito tem ali uma nova formação dos Guardiões, mas eu acho que eu gostaria de ter visto isso acontecendo. Eu gostaria de ter visto, talvez, o Rocket montando a equipe, ao invés dela só aparecer, assim, pronta, numa Sabe o que cena. eu acho que seria mais legal? Mais até do que... vamos lá fazer o bagulho. É uma opinião pessoal minha. Eu acho que depois do Groot no primeiro filme, nunca mais acertaram o design desse personagem. Eu só acho que vai ficando cada vez mais qualquer coisa. Ficou um pouco estranho, né? O Baby Groot a gente aceita porque é fofinho, mas depois, tipo... Cara, por que E o Groot foi um outro personagem que nesse filme podia nem estar lá, não ia fazer a menor diferença. E do nada o Groot aprende a falar, né? Que ele manda, eu amo vocês ali, que eu fiquei... Vou passar um pano aqui. Será que isso não é o que eles ouviram? Entendi, porque eles entendem o que ele está falando. Eles entendem o que o Groot fala. Eu acho que é olha isso. Olha aí, poesia, metáfora. Mas eu acho que seria muito mais interessante que fosse o Rocket e o Groot na cena pós-créditos. Tá, precisamos montar um novo grupo. Quem a gente vai chamar? Aí passa lá o irmão do James Gunn no fundo, eles olham, não, e acaba. Fiquem aberto qual que é a próxima formação, tal. Porque, desculpa, eu acho muito difícil um possível Guardiões 4 ser com o grupo que a gente viu no final. Eu acho que sem o James Gunn, eu acho que não tem mais Guardiões. Será? Eu acho que podem até talvez usar... Não, eu acho que podem até talvez usar a equipe dentro de algum filme de Vingadores e tal. Entendi. Mas um filme, Guardiões da Galáxia, sem o James Gunn, eu acho que é melhor não. Porque por mais que a vibe do James Gunn não seja a minha vibe favorita, é inegável o que ele fez com os personagens. E o quanto tornou-se marcante, né, essa equipe... E querido pelo público por causa dele, pelo que ele fez, pelas escolhas que ele fez. E é como você bota um próximo Guardiões com uma nova equipe, mas aí não é exatamente aquilo, ou pior, tentar pegar alguém pra tentar emular o estilo de... Eu acho que não. E isso vai ser curioso daqui pra frente na Marvel, pegar em questão de diretores que têm uma assinatura muito forte... E o diretor entrega o que tinha pra entregar e sai. O grupo, o personagem fica num lugar meio impossível de voltar, então. Mas eu acho que o problema é que foram muitos filmes. Eu acho que, vamos, sei lá, chutar um exemplo aqui. A Capitã Marvel. O primeiro filme dela foi dirigido por uma dupla. O próximo filme dela, que não é só dela, mas, enfim, The Marvels,
vai ser da Nia da Costa. Eu acho que aí você já abre esse lugar de, tipo, a personagem não é de ninguém. Diferente da Patty Jenkins com a Mulher Maravilha, por exemplo, né? É claro que isso é na DC, mas enfim. Eu acho que quando o diretor pega mais de um filme, de um mesmo personagem, de uma mesma equipe, aí isso já tá moldando demais, né? E o James Gunn fez 3. Sim. E foram bons, né? Essa que é a questão. Se o Homem-Formiga passasse pra uma outra mão, que não fosse a do Peyton Reed, tá todo mundo feliz e contente, dando graças a Deus. E isso eu acho que também, por exemplo, se aplica o Thor, do Taika, que já fez 2. Talvez ele faça um terceiro. E aí isso já complica muito mais a situação. Eu acho que o Pantera Negra, ele encontrou talvez um loophole de uma maneira negativa, disso de... É o manto que importa. Por mais que seja o Ryan Coogler que dirigiu os 2 filmes, tem essa questão de que muda o personagem que é o Pantera e tudo mais, então... Mas eu acho que o Wakanda, o dono e proprietário é o Ryan Coogler. Entendi. Porque ele deu a cara. Então eu acho que não necessariamente tá ligado a personagem, mas talvez a franquias, né? Que sou eu projetando pro futuro, mas talvez o The Marvel já surja como substituto de Guardiões, por talvez parecer que tá indo pro mesmo caminho de tipo de filme, porque ele parece que ele é muito mais aventura espacial, tem a questão cômica presente ali e tal, que não era tão a identidade do primeiro filme de uma maneira geral. Não, eu acho que o primeiro filme ele é engraçadinho, mas não engraçadalho como aparenta ser o segundo, né? Eu acho que talvez ele tipo, não temos mais Guardiões, temos as Marvels e daqui pra frente a gente pode contar outras histórias e tá com os Guardiões aqui no meio disso tudo. E é essa a nossa conversa sobre Guardiões da Galáxia Volume 3. Gostamos, porém não amamos. É um bom filme, tem seus pontos positivos, tem seus pontos negativos. Tem uma cena pós-créditos legal, a outra nem tanto. Não sei pra que vão voltar com o Star-Lord, podia deixar ele esquecido lá na Terra e ponto final. Voltaremos pra falar ainda de muita Marvel esse ano, com certeza a The Marvels Nathalie vai estar vestindo o uniforme da empresa. Com a glória do Senhor, vai dar tudo certo. E se você chegou até aqui e ainda não seguiu a gente nas redes sociais, é só procurar lá, @TênisVerdeCast, Twitter, Instagram, TikTok, @NathFanatic, @Senhor_Art. E se as pessoas quiserem contribuir com a gente, mais ainda, Nathalie, o que elas podem fazer? Elas podem se tornar apoiadores da gente lá na Aurelo. Você pode baixar o aplicativo da Aurelo no seu celular ou entrar lá em aurelo.cc/TênisVerdeCast. Com R$5 você já tem acesso ao nosso conteúdo exclusivo. Inclusive já disseram que só um boletim do hype por mês é pouco, então queremos fazer mais, mas para isso a gente precisa do apoio de vocês. Vai lá, se torne um tênis lover que a gente vai fazer valer a pena. Acreditem. Isso aí. E a gente se vê na semana que vem. É isso aí, falamos junto. Tchau! Tchau, gente.